Olá pessoal, boa noite. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no culto à Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. E neste mês aí de férias nós temos algo muito especial para o seu coração. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com os seus familiares, curtir essa mensagem para abençoar aí o seu coração e de tantas outras pessoas, tá? Também quero falar para você que neste mês agora de dezembro e de janeiro nós não teremos a nossa live de oração, mas nós estaremos aqui no chat, então deixe seu pedido de oração aí, que nós vamos continuar orando, intercedendo, até porque nós não podemos tirar férias das nossas orações. E para este mês agora de dezembro, a gente tem aí um assunto super especial, dezembro e janeiro, onde nós vamos ministrar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então esse livro aí tão abençoado, para aí cada quarta-feira nós vamos ter um convidado especial que vai trazer essa mensagem aí aos nossos corações. Então fique aqui com a gente, não perca nenhum culto de quarta, viu? Se você não conseguir assistir ao vivo, assista depois, mas fique aqui conosco, porque eu tenho certeza que eu e você vamos aprender muito, tá bom? Então vamos ficar agora com o louvor, prepare esse tempo de adoração a Deus, para que depois você fique com a ministração. Um abraço! Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. É um privilégio poder estar aqui nessa noite e compartilhar um pouquinho com relação ao livro de Apocalipse, onde nós vamos tratar um pouquinho com relação à carta que foi enviada à igreja de Éfeso. E eu gostaria, antes de iniciar, que nós oremos juntos, pedindo que Deus venha dar da sua direção e da sua graça sobre nós nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa que nós temos aqui. Te damos graças, Senhor, porque o teu amor tem sido infinito, tem cuidado de nós, tem nos conduzido, Senhor, aos caminhos que tu tem proposto para a tua igreja, para os teus líderes, Senhor. Dá-nos, Senhor, da tua direção. Dá-nos da sua sabedoria, coloca em nós, Senhor, os teus propósitos e que não falte em nós, Senhor, a tua visão para o teu reino, Senhor. Diante daquilo que tu tens colocado diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos, que possamos estar atentos a tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês nessa noite com relação à carta a Éfeso, aonde o nosso querido João, que lá na ilha de Patmos foi visitado por Deus e veio a compartilhar conosco, trazendo a revelação de Deus para as nossas vidas e para a igreja de Éfeso naquela época. Então, a gente vindo aqui, eu quero primeiramente falar um pouquinho de uma parábola dos desanimados. Imagine que você é uma criança abandonada nas ruas de Nova York. Seus pais imigrantes morreram no navio a caminho dos Estados Unidos. Você não tem dinheiro, nem parentes, você não tem nada, não sabe falar o inglês e precisa se virar sozinho. Mais de 30 mil órfãos se encontravam exatamente nessa situação em 1850. Eles dormiam em becos, amontoado entre caixas e tambores de metal, a fim de se aquecer. Para sobreviver, os meninos roubavam, caçavam ratos para comer ou remexiam nas latas de lixo para poder se alimentar. As meninas trabalhavam como ladras de prostíbulos para as prostitutas, deslizavam suas pequenas mãos por entre aberturas camufladas nas paredes, com o intuito de pegar um relógio, uma carteira, enquanto o cliente estava ocupado. Uma onda de imigrantes chegou a Nova York na época e ninguém tinha tempo nem dinheiro para cuidar dos órfãos. Ninguém, isto é, exceto Charles Brace, um pastor de 26 anos. Horrorizado com a situação, ele organizou uma solução singular: o trem dos órfãos. A ideia era simples: colocar centenas de órfãos num trem que viajaria para o oeste dos Estados Unidos, anunciando às cidades ao longo do caminho que qualquer pessoa poderia adotar uma das crianças quando o trem dos órfãos passasse pela região. Aqui a gente vê que a maioria das pessoas, muitas vezes nos dias atuais que nós vivemos, elas estão órfãos também. Como Charles aqui viu a situação daquelas crianças que estavam abandonadas, não tinha pais,
não tinham dinheiro, não sabia falar uma língua. E ele socorreu essas crianças para poder dar a elas um lar digno, dar a elas uma família digna, que elas tivessem esperança. E nos dias de hoje nós podemos comparar aqui, que quantos órfãos nós temos diante de nós, que nós temos observado diante da nossa vida. Pessoas que estão largadas nas sarjetas, pessoas que estão abandonadas, famílias destruídas, filhos nas drogas, casamentos dilacerados. E nós podemos comparar aqui com esses órfãos. E Charles Bryce, ele simplesmente, ele teve paixão, ele teve amor, ele se colocou na brecha diante daquela situação, ninguém ligava para eles. E aqui a gente vê que nós, como igreja, nos dias atuais, nós temos que ser essas pessoas também, que se colocam na brecha para enxergar aquilo que Deus quer que a gente faça pelo nosso próximo. Então aqui a gente vê que esse texto é para os desanimados, os abandonados, os desprezados pela sociedade. Essas crianças, elas foram adotadas para uma vida nova. Quando o último trem dos órfãos viajou para o oeste em 1929, 100.000 crianças já haviam encontrado um novo lar e uma nova vida. Olha que coisa maravilhosa, um novo lar e uma nova vida, porque alguém se propôs a enxergar aquilo que Deus estava vendo, se colocou na brecha para ajudar, para auxiliar. 2 desses órfãos se tornaram governadores. Um deles serviu no parlamento do Congresso dos Estados Unidos. O outro chegou a ser juiz na Suprema Corte de Justiça. Eram órfãos, abandonados, sem dinheiro, não sabia falar língua americana, mas alguém teve compaixão, investiu nessas vidas, se preocupou com essas vidas, tirou daquela vida miserável de comer o lixo, de comer os ratos, de viver no meio da prostituição, sendo usados. E ele foi lá e tomou uma atitude. O trem dos órfãos é uma parábola viva da mensagem com relação aos Éfesos. Para entender o entusiasmo de Paulo, imagine mais uma etapa em sua vida como criança de rua em Nova York. Você aprende a sobreviver e a enfrentar a fome. Um dia, porém, alguém se aproxima e o põe a bordo. Um gentil casal de meia idade, no estado de Michigan. Você reconhece o nome deles, já os viu no jornal, são milionários famosos. Você é levado num automóvel para a maior casa que você já conheceu. E eles explicavam calmamente para essa criança: tudo o que você está vendo aqui é seu também. Você faz parte dessa família. Usufrua de tudo que tem aqui. Então você vê que numa atitude de um homem que ama a Deus e ama as pessoas, ele teve uma iniciativa. E hoje, muitas dessas crianças não estão vivendo uma vida miserável, têm uma família. Alguém se preocupou, alguém acolheu, alguém levantou elas da situação que elas estavam vivendo. E lá, nós vamos ver em Apocalipse 2, com relação à carta de Éfeso. Escreve no primeiro versículo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é o anjo aqui? O anjo é o pastor. O anjo pode ser um supervisor, pode ser um dirigente, pode ser um bispo, pode ser um diácono, não importa. Deus, quando nos chama,
nós somos anjos enviados para pregar o Evangelho. E ele diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem era Éfeso, essa cidade? Essa cidade nada mais é que era a segunda maior província depois de Roma. Era uma cidade poderosa também, né? Economicamente falando, politicamente era muito influente, mas ela tinha um defeito nela. Ela tinha algo que Deus abominava, que era a idolatria. E o poder econômico daquela cidade era em cima dos padrões da idolatria. E quando a igreja de Éfeso recebeu o missionário Paulo, o apóstolo Paulo ali, juntamente com Timóteo, um jovem tão iniciante no seu ministério, onde muitos não acreditavam, muitos falavam, ele é muito jovem, não tem capacidade, mas pelo contrário, Paulo instruiu a Timóteo ali a ir em frente e cuidar daquele povo, e ele usou aquela cidade como sede para as suas missões que ele tinha pela região. Éfeso, que era uma cidade que tinha por volta naquela época mais ou menos 150 mil pessoas. E quando Deus colocou Paulo ali e Timóteo naquela cidade, algo sobrenatural começou a acontecer no meio daquele povo. Primeira coisa, qual é a identidade do anjo da igreja? Qual é a minha e a sua identidade como anjo? Porque nós somos separados, nós fomos um dia encontrados por Deus para que a gente viesse a trazer a realidade da vida eterna para as pessoas. Então eu e você somos anjos, temos uma identidade que é Cristo, e não podemos parar, temos que pregar o Evangelho. Seguindo em frente, isto diz aquele que tem à sua destra os 7 estrelas. Destra diz o que? A sua direita, né? Lugar de honra. As 7 igrejas, que são quem? São os anjos, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem são os 7 castiçais aqui que fala? São o povo de Deus, a igreja de Deus. No versículo 2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Eu imagino que Deus conhecia bem o coração de Paulo e de Timóteo, naquela missão que eles tinham dentro de Éfeso, que era uma cidade idólatra. Eu imagino as dificuldades que eles passaram ali, mas eles permaneceram fiéis. Eles, como precursores, iniciantes ali da obra, eles fizeram com amor, com garra, vocação, se despojaram e simplesmente serviram ao reino, aquilo que Deus tinha chamado eles para fazer, que era ir e pregar o Evangelho. Eles foram e cumpriram da melhor forma possível. Só que as gerações vieram, as gerações vindouras, a primeira, a segunda, a terceira. Mas a gente vê aqui que Deus está dizendo, eu sei as tuas obras. Por que Deus está dizendo isso? Porque Éfeso, com o passar do tempo, foi perdendo a eficácia, o amor, foi perdendo o foco de Cristo. E o teu trabalho, eles poderiam trabalhar muito. Eu olho assim para o meu pai, e eu vejo assim, quando meu pai começou a caminhar nos caminhos de Deus, ele tinha foco, ele tinha amor, ele tinha gana, ele tinha desejo. Só que depois veio a outra geração, que fui eu como filho. E o meu foco e a minha pegada era diferente. E as minhas filhas é a mesma coisa. O foco e a forma como elas enxergam o reino de Deus já está sendo diferente. Porque muitas vezes nós vamos perdendo a essência do princípio de tudo. E aí a gente deixa de fazer e cumprir a palavra de Deus
E a gente começa, sem perceber, se envolver com as coisas deste mundo. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. O princípio começou muito bem, estavam focados, fazendo a obra de Deus com seriedade, mas as outras gerações que vieram perderam a essência do patriarca Paulo, de Timóteo, e a igreja foi se esfriando. E Deus aqui advertia Éfeso: eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho. Eles podiam trabalhar muito, seriedade ali, correndo de um lado para o outro. É como nos dias atuais hoje, a igreja corre tanto, tem tanta atividade, mas perdeu a essência, que é o principal, que é a comunhão com o Pai, comunhão com a palavra, ter relacionamento de jejum com o Senhor. Isso nós não temos mais. E o que acontece? Muitas vezes somos vazios, estamos fazendo a obra como se fosse uma indústria, como se fosse um comércio. A gente começa a perder a espiritualidade do reino de Deus e começamos a levá-lo como uma obra carnal, forçada, sem sentido. Deus conhece a tua paciência e não pode suportar os maus. Quantas estamos trabalhando, como Éfeso também, nas gerações que passaram, eles trabalhavam, sofriam as pressões dos políticos, dos grandes empresários, a influência idólatra daquela cidade, e a gente vê aqui que por isso perderam a essência e começaram a se contaminar com aquele reino, com aquele império que existia ali. Muitas coisas começaram a entrar na igreja, e a gente vê isso dentro da igreja hoje, acontecendo igualzinho, irmãos, igualzinho, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu na época de Noé. O homem tem caído, tem perdido os valores de Deus e começa a fugir. E quando vê, Satanás vem de todos os lados e começa a nos conduzir para um outro caminho que não é a direção do Pai. Então muitas vezes a gente não consegue suportar a pressão dos homens maus, e muitas vezes nós nos rendemos nos dias de hoje, e o pecado vai entrando, as coisas erradas vão entrando dentro de nós, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e são mentirosos. Quantos de nós erramos pelo caminho do Evangelho, nós que fomos escolhidos como homens e mulheres de Deus, como anjos separados para pregar o reino, só que a gente foi perdendo essa essência, e quando a gente se vê, está envolvido com as coisas desse mundo. Quantos hoje não estão perdidos aí com relação à política, com relação à guerra, com relação à prostituição, ao adultério? Quantos de nós, irmãos? E quando a gente vê, quantos entre nós estão sendo mentirosos e vivendo uma vida promíscua? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Versículo 3: e sofrestes e tens paciência. Quantas vezes a gente sofre, quantas vezes a gente sofre trabalhando no reino de Deus. As pessoas não nos compreendem muitas vezes, a família não nos compreende, no trabalho ninguém quer nos entender, é o pai contra o filho contra o pai, a família destruída. Mas, como diz aqui, sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quantas vezes a gente trabalha, corre, chega uma hora que você olha assim e fala: nossa, eu estou cansado. Mas por quê? Nós estamos robotizados, influenciados pela idolatria deste mundo. Mas é mais importante para nós é ter uma casa bonita, é mais importante para nós nos dias de hoje é ter um bom carro, é mais importante para nós ter uma boa televisão, ter uma vida, sabe,
assim, ao largo mesmo, curtir, a igreja que tem que ir para o mundo, mas está sendo ao contrário, muitas vezes a igreja está entrando, o mundo está entrando dentro da igreja. Será que nós estamos vigilantes nisso? Será que nós estamos realmente buscando a Deus para que Deus nos revele aonde estamos caindo, aonde estamos errando, aonde estamos pecando? Isso nos falta, irmãos. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas vem Deus aqui e diz: tenho porém contra ti que deixasse a tua caridade, deixasse o teu primeiro amor. Vamos olhar para um casal que começa bem, namorando, a menina ali se ajeita, se arruma, se pinta, arruma o cabelo e quer dar o melhor para o seu namorado. E vice-versa, o namorado se perfuma, põe a melhor roupa, faz até uma academia e assim por diante, porque ele quer dar o melhor, ele quer se apresentar, ele quer oferecer o melhor para a sua namorada. Mas o tempo vai passando, vai noivar, vem o casamento, vem os filhos, vem as tribulações com o passar dos anos e tanta coisa acontece que o amor vai se esfriando. Já não dá mais a mão, já não beija como beijava, já não tem as palavras de amor como tinha no início, e é isso que tem acontecido com a igreja nos dias atuais. Nós falamos de tanta coisa, mas não falamos da salvação da humanidade. A gente se entrega para tanta coisa nessa vida e a gente não se entrega para que as pessoas tenham um encontro com Jesus, mas para que elas tenham um encontro. Nós precisamos ser os anjos que vão levar a mensagem. Anjo nada mais é que aquela pessoa que é vocacionada a levar a mensagem do Evangelho, a levar as boas novas. Mas alguém precisa se colocar na brecha, alguém precisa se levantar, alguém precisa se mover e sair da acomodação e ser vigilante. E aí Deus vai começando a fazer a grande obra. E a igreja de Éfeso passou por isso, ela perdeu esse primeiro amor, essa essência. E Deus diz aqui: tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Muitas vezes nós, como cristãos, nós comentamos entre um e outro: olha o que fez, olha o que está acontecendo, eu não aceito, eu não concordo. A gente aborrece, a gente não gosta dessas coisas. Você até tem a mesma visão que Deus tem, mas ainda está faltando o principal, que é o amor. Jesus, quando foi para a cruz, havia amor, havia paixão, havia uma vocação, havia um propósito, um ideal, um foco. E nós, como igreja atual de hoje, e é o que aconteceu com Éfeso, ela perdeu o foco, ela perdeu paixão, as gerações foram se passando e foi se esfriando a essência do evangelho, do amor. Paulo cumpriu a sua parte, Timóteo cumpriu, outros vieram e cumpriram, mas as gerações foram passando e foi se esfriando o amor. E o que Deus diz aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Será que os nossos ouvidos estão abertos realmente? Será que nós não precisamos voltar ao primeiro amor? Voltar à essência de tudo? Como nós estamos nos encontrando nos dias atuais, meus irmãos? A gente vê aí como está conturbado o mundo nos nossos dias. E qual tem sido a minha e a sua atitude? Tem sido de criticar?
Tem sido de brigar por partido tal, partido Y? Qual tem sido a nossa atitude? Quando nós enfrentamos as dificuldades, o que nós estamos fazendo? Estamos orando? Estamos buscando a resposta na palavra de Deus? Estamos jejuando? Qual cristão hoje que jejua? São poucos. Quantos estão lendo a Bíblia, irmãos? Muitos vêm à igreja e só ouvem, saem daqui do mesmo jeito que entrou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós não tomarmos a iniciativa de mudar nossas atitudes, Deus irá fazer como Éfeso, irá tirar o candeeiro, irá tirar a igreja, porque nós, como filhos de Deus, homens que fomos levantados de mulheres, não estamos cumprindo o nosso papel. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos ser como Charles Bracer, sabe? Ter essa visão aguçada. Talvez nós tenhamos tantas pessoas, como lá em Éfeso tinha, como essas crianças que estavam órfãos, abandonadas, ninguém ligava para elas, que nós tenhamos um coração apaixonado, e pedir para que o Senhor nos dê graça, nos dê intrepidez, nos dê amor pelas pessoas, e que nós possamos socorrer as pessoas que estão na sarjeta, nas drogas, na prostituição, lares divididos, a idolatria tomando conta do nosso país. Que Deus nos ajude, irmãos, a visionar aquilo que Deus espera de nós nesses dias, que possamos pegar essas pessoas e colocar no trem do Espírito Santo, para que elas sigam em frente e tenham uma vida de esperança, tenham uma vida eterna. Que nós possamos ser como esse pastor que enxergou aquilo que ninguém estava enxergando, mas ele teve a atitude que Paulo teve, a atitude que Timóteo teve. Negaram tudo, largaram tudo por amor do Evangelho. Que você possa ter amor pelo Evangelho, que você possa se doar pelo reino, que você faça isso porque você ama Jesus Cristo. Não faça por fazer, como diz aqui. Você pode ter paciência, você pode ter boas obras, você pode trabalhar muito, você pode sofrer pelas situações que você vai viver com os homens, mas se não houver o amor genuíno de Jesus, aquele amor ágape da cruz do Calvário, tudo que nós fizermos vai ser em vão, irmãos. Nós chegaremos naquele dia e vamos receber aquela mensagem que eu não gostaria: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quem eram os líderes da igreja de Éfeso? Quem é você como líder da igreja hoje? Deus pode colocar 1, 2, 3 pessoas. Você é um líder, você é um escolhido de Deus. Crítica e advertência à igreja de Éfeso. Segundo ponto, houve crítica e advertência. A igreja melhorou, mas os anos se passaram e ela caiu no mesmo erro, e ela foi punida por Deus por causa disso, porque não cuidou, não zelou daquilo que Deus queria. A queda da igreja e o seu arrependimento, quando nós entendemos que nós pecamos e erramos e voltamos atrás arrependidos, o Senhor vem com o seu bálsamo e nos cura e nos dá vitória, irmãos. Quem são os nicolaítas nos dias de hoje? O que te incomoda nos dias de hoje? Éfeso tinha os idólatras que incomodava eles. Era o que? Era a igreja de Cristo naquela época. Paulo e Timóteo incomodavam aquele pessoal, tanto que a receita, a situação econômica estava sendo abalada pela estrutura da igreja que pregava o reino, e a idolatria estava caindo. Mas quando eles pararam, perderam a bênção do Senhor. Muitas vezes
nós estamos vivendo como os nicolaítas, né? Quando a gente vê, a gente está envolvido pela idolatria, pelas coisas desse mundo e perdemos a essência daquilo que Deus tem para nós. E a gente vê, primeiro, nós somos o anjo da igreja. Cada um de nós somos o anjo da igreja. Somos os mensageiros da palavra de Deus. Temos o objetivo que é ir e pregar o reino àqueles que estão perdidos e necessitados. 2. Quem eram os líderes da igreja de Éfeso? Quem era? Paulo e Timóteo eram os líderes. Hoje nós somos os líderes, nós somos os mensageiros que Deus tem levantado para pregar o reino nos dias atuais. Deus criticou e advertiu a igreja de Éfeso, e nos dias atuais, hoje é a mesma coisa. Deus está mostrando para nós, nos advertindo, que nós precisamos mudar a nossa postura, precisamos mudar a forma como estamos fazendo o reino de Deus, que você e eu possamos ir fazendo a obra com excelência, não perdendo a direção daquilo que Deus tem para nós. 4. A queda da igreja e o seu arrependimento. Quantas vezes nós caímos, irmãos? Quantas vezes nós erramos, pecamos, sim, e a palavra diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, nós muitas vezes caímos, mas vem a essência, vem o bálsamo do Senhor, e nós nos arrependemos, compreendemos que falhamos, e o Senhor nos cura, e a sua promessa vai se agregando à nossa vida, quando a gente entende isso. 5. Quem são os nicolaítas de Éfeso? O que é os nicolaítas nos dias atuais, na minha e na sua vida? O que nós temos feito hoje em dia, né? Que é idolatria. Você sabe o que você vive hoje, que é errado, e o Senhor conhece o meu e o seu coração. Nós podemos cair, podemos errar, mas o Senhor, Ele tem a cura para nós. Temos que abandonar a nossa idolatria, que são tantas coisas, e o Senhor vai fazer toda a diferença na nossa vida. O Senhor tem uma promessa para mim e para você, como Ele disse no final, no versículo 7 aqui, né? Que quem tem ouvidos, ouça. Nós temos ouvidos, irmãos. Nós somos homens e mulheres saudáveis. O Senhor tem tido misericórdia de nós, a sua bondade tem se renovado a cada manhã. Então que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. E aquele que comer da árvore da vida terá uma esperança nova, uma vida nova, irá ter uma eternidade com o Senhor. Tudo isso aqui passará, tudo isso aqui irá por terra, irmãos, mas o que Deus tem para nós é algo tremendo, é algo sublime. Então deixa Deus realizar a sua promessa, mas para que isso aconteça, eu e você precisamos reconhecer que pecamos, que caímos, e voltar atrás e se arrepender e tomar a iniciativa que Charles tomou aqui, que foi de ter o desejo de ver aquelas criancinhas sendo restauradas, sendo cuidadas e tendo uma vida nova, um lar novo. Então nós podemos dar uma vida nova através de Jesus Cristo, através do seu poder, do Espírito Santo, para as pessoas. Então faça isso, deixa Deus se usar, deixa Deus operar, e você irá tirar pessoas da sarjeta, você irá tirar as pessoas de uma vida totalmente degradada nos dias atuais, e o milagre acontecerá, e você e eu seremos uma bênção nos dias atuais. Que Deus possa te abençoar ricamente. Fica aqui essa mensagem da igreja de Éfeso, que você possa olhar para dentro de você, eu posso olhar para dentro de mim e ver que só Jesus é a esperança para a vida eterna. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.
Amém e amém. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilha.